continuaremos narrando os fatos que antecederam a mais famosa rebelião celestial. Irei trazer uma história que me chamou bastante atenção. Trata-se de uma metáfora de tudo o que vimos até a presente data. Era uma vez um cientista que desejou construir um avião que pudesse voar sozinho. Seu professor e mestre o desaconselhou. Embevecido pela pretensão criativa, o cientista fez valer o seu poder mental. Contudo, o avião recém-construído, para sua surpresa, começou a voar independente da sua vontade. Percebendo o perigo, o criador fez-se piloto da própria criação. Nessa transição, enfraqueceu a si mesmo, machucando-se bastante, a ponto de não poder pilotar de modo conveniente a própria criação. Com o tempo, enlouquecido pelo sofrimento e desgastado, por força dos inúmeros desafios, o piloto resolveu criar, a partir de si mesmo, uma tripulação de clones adaptados às funções que o pudesse ajudar a manter o avião no ar. A essa altura, o seu professor resolveu também ir para o sacrifício e se fez copiloto, ainda que contra a vontade do piloto. Alguns membros da tripulação, padecendo da mesma doença, começaram a ter problemas com o piloto e com o copiloto, que tudo fazia para ajudar ao piloto e manter o avião em bom curso, até que fossem criadas as condições para o pouso seguro. O piloto e a tripulação resolvem, então, criar, a partir de si mesmos, uma classe de passageiros com a intenção de que, apesar de inferiores, entre os assim considerados, alguns pudessem se habilitar a ajudar. Padecendo, porém da mesma doença dos seus criadores, passageiros, tripulação e piloto começaram a ter problemas entre si, e de todo tipo, e o avião mal consegue se sustentar no ar. O copiloto, disfarçando-se entre os passageiros, tenta orientá-los quanto ao que fazer. É descoberto e expulso do avião, mas antes, avisa. Ainda que não o desejem, ou mesmo compreendam, é imperioso que eu retorne, para dividir o comando, a fim de que possamos, todos seguir em rota segura e pousar em paz. Com o tempo, o piloto leva sua doença a grau extremo de insanidade, mas não abre mão do comando. O estado da tripulação e de boa parte dos passageiros se deteriora sobremaneira. Resumo. Apertem os cintos porque o piloto, apesar de não ter sumido, adoeceu e precisa de ajuda. Assim temos uma noção do estado em que anda esta realidade. Vejamos os fatos ocorridos até o presente momento. A divindade criou a singularidade, matriz energética, de tudo que existe enquanto sua criação. A divindade sofreu o decaimento e hoje se expressa por meio da personalidade conhecida como Javé. Javé, durante algum tempo, teve forças para atuar conscientemente sobre a matriz associada à sua mente, que era e é, apesar de deformada, a mesma que a criou. Há algum tempo cósmico ele perdeu esta condição por força dos seus problemas. Tudo que de vivo foi sendo criado, no âmbito da faixa de realidade mais densa da sua criação, ou seja, no universo em que vivemos, foi tendo um campo morfogenético holográfico, associado a uma das mentes de seus assessores, assim designados pelo Senhor Javé. Isso implica que cada espécie cósmica tem uma espécie de patrocinador mental, ou padrinho vibratório, que sofre ou vibra, em todos os diapasões possíveis, com absolutamente tudo, o que os membros daquela espécie fazem e sentem. No caso das espécies não pensantes, somente o fator resultante, da vibração da espécie, é que é recebida pelo Senhor Javé, e isso implica, em uma série de problemas impossíveis, de serem entendidos por esta humanidade. Já no caso das espécies ditas pensantes, aqui é que o problema se complica porque o Senhor Javé recebe invariavelmente o fluxo individualizado de cada um dos filhos indiretos ou diretos, via clonagem, reprodução sexuada ou assexuada, e de outros modos impensáveis para o nosso conhecimento. O Senhor Javé se vitimando e decaindo cada vez mais, ele leva consigo todos os membros da sua hierarquia de clones a sofrerem o mesmo problema, à exceção daqueles cujas consciências espirituais já despertaram, muito ou pouco, permitindo assim que possam administrar o fluxo doentio das vibrações do Senhor Javé sem que isso os vitime sobremaneira. Javé também repassa inconscientemente, para cada individualidade dos seres, que direta ou indiretamente, herdaram seu DNA, o fluxo da sua doença pessoal, o que acarreta um número impressionante de doenças energéticas, que vitimam aqueles cuja vibração pessoal não se encontram, gozando de boa saúde. Infelizmente esse corresponde ao caso da quase maioria das pessoas da Terra. O único antídoto contra essa contaminação indesejável é a saúde espiritual, que cada individualidade pode produzir em si mesma, pelo necessário e inadiável exercício do amor,
como expressão de cidadania pessoal, associado a um mínimo de sabedoria existencial. Com quase todas as mentes afetadas por um contexto doentio, o astral espiritual, condensado neste universo, e nas realidades paralelas, a ele adjacentes, simplesmente impede, e dificulta mais ainda, que as mentes não adoecidas possam intermediar o problema, agindo sobre a matriz energética, de modo a direcioná-la, no sentido do belo, da harmonia e do amor. Afinal, esta é a única maneira de administrar o aspecto evolutivo da obra da divindade decaída, que se assenta sobre e, com base, na tal matriz. Em outras palavras, é como se essa matriz tivesse que ser bem trabalhada por mentes poderosas e sadias. Contudo, por força das circunstâncias, ela é acessada a cada momento, por absolutamente todos os cidadãos mergulhados na criação da divindade. Esse fato tem provocado uma espécie de curto-circuito há alguns bilhões de anos, e isso seria o principal fator no descontrole operacional desta criação que envolve o universo em que vivemos. A espécie Homo sapiens, devido ao modo como foi criada, e por ter sido a última das espécies cósmicas, gerada a partir do DNA do Senhor Javé. Por mais primitiva e animal que seja, possui algumas características que até mesmo os anjos e arcanjos teriam algum tipo de inveja, perdoem-me as palavras, mas não tem outras. Esse aspecto transformaria esta espécie humana, em especial, não pelo que ela já fez, até hoje, mas sim, quando espíritos melhorados nela encarnarem ou reencarnarem. Poderá vir a fazer em tempos breves, e isso parece ser muito mais importante do que pode ser atualmente vislumbrado por qualquer homem ou mulher da Terra. Como o Senhor Javé perdeu a condição de comandar, de forma sadia, a administração do processo em curso, faz-se necessário que outras mentes poderosas se associem a dele, na coordenação dos rumos, do processo evolutivo deste universo, e do que mais a ele se encontra associado. No que o conhecimento terreno pode ajudar no processo histórico que se desenrolou nos últimos milênios, o que tem a ver com a divisão de comando do processo em curso. Assim, o ser a quem chamamos de Jesus estaria finalmente assumindo, nos tempos em que escrevo estas linhas, o co-comando junto com o Senhor Javé, e outras mentes que a esse circuito divino ainda se associarão. Esta é uma notícia alvissareira, mas não resolve a questão, apenas impede que a mesma venha a piorar. Faz-se necessário que cada individualidade deste universo dê a sua contribuição, consciente ao processo em curso para que o objetivo comum seja alcançado, que é o de conduzir os rumos desta criação ao porto seguro, da harmonia final da sua desconstituição. E todos dela possam já se encontrar libertos vivendo tranquilamente a vida real, a tal vida eterna da qual falava Jesus. Aqui importa compreender que, em sendo verdade o que se encontra exposto, o campo morfogético universal, ou somatória, de todos os campos, de espécies pensantes e não pensantes, encontram-se profundamente abalados por força das contribuições de todos os seus membros, já que parceiros e sócios de um destino comum, ainda que disso não tenham a devida consciência. Antes de seguirmos adiante, e apenas a título de ressalte, vamos, de modo superficial, ilustrar como um simples mortal da Terra pode influenciar o Senhor Javé. Mas isto é tema para nosso próximo assunto.